Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading Brasil, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 8 de abril de 2026, quarta-feira, já estamos no meio da semana, são aproximadamente 11h32 da noite. Começando rapidamente pelas três principais bolsas lá dos Estados Unidos, nós não tivemos nenhum evento programado importante no calendário econômico norte-americano. Tivemos aí um dia super positivo, ainda refletindo o cessar-fogo de 2 semanas em relação à guerra no Oriente Médio. S&P fechou com uma alta de 2,51, Dow Jones alta de 2,85 e Nasdaq puxando a dianteira fechou com uma alta de 2,80. Pessoal, sem muita enrolação, vindo para o Bitcoin, um pouquinho diferente aí das três principais bolsas. Tivemos uma forte alta no dia de ontem, bastante natural, alguma realização. Tivemos uma queda aí de 1,19. Neste momento para nós, preço a mercado 71.048 dólares. Então vamos ver o que aconteceu ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise de amanhã, na quinta-feira. Então, pessoal, basicamente fizemos aí algumas identificações importantes. A primeira questão, que foi apresentado de volume comprador para nós no dia de ontem, superando os vendedores na segunda-feira. Tínhamos um cenário bastante favorável ao que tange a busca por níveis superiores, porém tínhamos aí alguns desafios, alguns gatilhos que foram colocados para confirmação e também algumas referências que marcamos aqui no gráfico justamente para facilitar o entendimento. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico aqui, pessoal, a gente percebe que de fato os compradores de forma precoce tentaram buscar novamente a região do topo anterior, na proximidade dos 72.800. Posteriormente veio a recusa de preço e a gente percebe que o fechamento de todos esses candlesticks foram abaixo aqui da nossa resistência, aqui na proximidade dos 71.900. E o gatilho, pessoal, para a continuidade do preço, na busca por novos níveis, seria fechamento de dois candlesticks, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, isso no tempo gráfico de 4 horas, para confirmar justamente esse rompimento, iniciando uma nova fase. Então nós não tivemos, pessoal, ainda essa confirmação, mesmo que de forma dupla, uma tentativa de rompimento aí para nós na terça e hoje, porém, vocês percebem, inclusive o respeito mútuo aqui do mercado em relação a essa região, evidenciando as múltiplas recusas de preço que tivemos aqui ao longo do dia. O mercado ficou aí um pouco devagar no dia de hoje, pessoal, mesmo com essa queda de um pouco mais de 1%. E agora, só no final da noite, a gente veio buscar de fato a região na qual sabíamos do potencial conflito de interesses por parte dos compradores e, obviamente, poderia haver aí uma reação um pouco mais incisiva. Então, a gente já chegou bem próximo aqui da nossa marcação, pessoal, marcada aí para nós na proximidade dos 70.400. A gente percebe uma eventual reação já nesses últimos minutos, porém, quando a gente analisa no tempo gráfico de 4 horas, ainda nós não temos uma evidência imponente ao que tange a possibilidade de tração e reação ao que tange a busca novamente aqui pela região dos 72. É óbvio que nós temos ainda 1h23 até o fechamento desse candle. O que seria interessante para nós, pessoal? Formação de um martelo, teoricamente uma figura imponente com característica de força, inclusive o volume comprador iria superar o volume de venda do candlestick anterior, que nos traria aí uma evidência bastante plausível de que de fato os compradores poderiam iniciar a busca por níveis superiores. Porém, pessoal, como nós ainda temos algum tempo até o fechamento, talvez seja interessante nós utilizarmos
a região também próxima dos 70 mil como um ponto, né, conflitado em virtude, né, da média de 20 períodos que está posicionada aqui a este nível de preço. Então, teoricamente, essa região permanece conflitada, obviamente, podendo, né, pessoal, acontecer a reação, né, já em cima aqui da nossa marcação. Mas em virtude de que ainda temos algum tempo até o fechamento desse candle, talvez por segurança, né, vamos utilizar toda essa área aqui, justamente um ponto onde eu acredito plenamente que os compradores, né, poderão atuar de uma forma mais incisiva. É óbvio que eu torço para que essa reação já aconteça, né, de agora em diante. Vamos acompanhar nas próximas 1 hora e 22 minutos até o fechamento para identificar o que teremos de formação. No mais, pessoal, tende a continuar a mesma estrutura, né? Topos ascendentes e fundos também. Então, teoricamente, né, a gente poderia buscar a região próxima aqui dos 72.800 novamente. E aí a gente faz uma leve alteração aqui, pessoal, em virtude do que o gráfico deixou para nós. Então, teremos um novo ponto para confirmar o rompimento, pessoal, tá? Para que a gente consiga, né, dar continuidade na busca por níveis superiores, que seria nosso objetivo final. Neste primeiro momento, a região de 76, teoricamente, a nossa segunda resistência ou secundária. Então, pessoal, acho que basicamente é isso aqui no gráfico. A gente ainda está dentro, né, do cenário que foi passado para nós no dia de ontem. Nós não tivemos a confirmação de rompimento pela questão, né, do que foi apresentado em relação a esses dois candlesticks, né, tanto a mínima deste quanto a máxima deste. A gente faz essa alteração, sobe a nossa resistência, mesmo, né, pessoal, considerando o respeito que houve aqui bastante forte na proximidade dos 71.900, né, e considerando que o fechamento do preço, né, desses dois candlesticks que tiveram aí uma tentativa de rompimento, né, fecharam abaixo, ou seja, mais uma vez reforça as nossas marcações aqui na análise e faz bastante sentido porque o respeito acaba sendo bastante evidente. Então, estamos no caminho, pessoal, sem muitas delongas, né? A gente não tem muito o que trazer de novidade para vocês. Nos resta esperar, torcer para que venha esse martelo, justamente para, né, iniciar aí em blocos, né, uma estrutura ascendente para que possamos buscar novamente a região dos 72.800. E aí, pessoal, ponto de decisão, gatilho e condição estão disponíveis aqui a este nível. Novamente reforço, iremos precisar de dois candlesticks fechando acima dessa região, ambos com volume comprador, pelo menos um com característica de força, para confirmar o rompimento deste nível e aí sim a gente ganhar tração e quem sabe até no domingo ou no começo da semana que vem a gente conseguir buscar a região de 76. É óbvio que no meio do caminho podem haver algumas mudanças, pessoal. Sim, bastante plausível, mercado muito dinâmico, soberano, estamos enfrentando problemas na geopolítica, guerra, tudo isso impacta o mercado de renda variável, mas não custa nada a gente almejar. Nós somos ferrenhos defensores aqui do mercado, a gente quer que o mercado sim, né, recupere aí esses níveis que foram perdidos ao longo dos últimos meses, mas com os pés no chão, fazendo um pouquinho por vez aí a cada dia. E obviamente também, se adentrar a água no chope, a gente vai trazer para vocês, né, da melhor maneira possível, né, e de forma totalmente, né, transparente, tá bom? Então acho que é isso, pessoal. No gráfico tá feito aí as atualizações. Tivemos aí já a primeira reação no nosso ponto, que foi definido na análise de ontem. Vamos ver se aí em 1 hora e 18 teremos, né, pessoal, o fechamento com um candlestick com característica de força, quem sabe um martelo, já teremos volume superando o anterior. Caso contrário, pessoal, a gente poderá
buscar um pouco mais abaixo, quem sabe, sabendo-se que a região dos 70.000 aos 70.400 ainda permanece conflitada pelo lado dos compradores. Ainda vejo aí uma tentativa de reação, né, para que pelo menos eles tentem um ensaio na busca destes dois topos ou o topo anterior do dia. Fechado? Então acho que no gráfico é isso, pessoal. Sem muita enrolação, vamos ver o livro aqui. A gente identifica alguma coisa. Só pelo lado dos vendedores, ó, acumulação só no 7,3. Então, total sentido, pessoal, porque está bem próximo aqui da nossa nova resistência e é o nosso ponto de decisão, ou seja, consequentemente, para confirmar o rompimento, a gente vai ter que permanecer na região do 7,3. Então, a gente tem um pouco de dinheiro posicionado ali, são quase 9 milhões de dólares. Então, teoricamente, total sentido. Então é um desafio que a gente vai precisar conquistar. Teremos aí que colocar a confirmação em dia, os dois candlesticks, né, fechando acima. Caso contrário, vem recusa de preço, pessoal, e aí poderá mudar a estrutura macro aqui do mercado. E aí a gente vai precisar analisar com bastante cautela no dia de amanhã. E mais acima, pessoal, livro pulverizado, um pouco mais de acumulação somente no 75 e 76. Aí sim, a gente tem quase 22, 23 milhões de dólares posicionados, pessoal. Total sentido também, porque, né, estaremos nos aproximando da nossa resistência secundária. Então, a gente vai ter que analisar com bastante carinho também, porque se a gente quiser almejar, né, pessoal, região lá próxima do 7,8, a gente vai ter que angariar algumas coisas, algumas conquistas, e o desafio ele é sempre intenso, tá? E pelo lado dos compradores, livro pulverizado aqui, pessoal. Acumulação só no 68, no 67. Mas aí, pessoal, a gente já está muito abaixo aqui do preço a mercado, né? Evidentemente, o preço vindo nessas regiões poderá mudar drasticamente a estrutura de preço vigente, e aí talvez estaremos em um cenário um pouco mais, né, delicado, talvez mais baixista. Então a gente torce, evidentemente, né, que o mercado não venha buscar esses níveis, pelo menos por enquanto, né, ao que vem sinalizando aí com as evidências que a gente colheu ao longo desses últimos 2 dias, tá? Então, mesmo que tivemos a prevalência de volume vendedor no diário hoje, pessoal, o volume de compra ontem ainda foi maior. Então, isso é um ponto positivo, ainda mantém a nossa expectativa de continuar a busca por níveis superiores, tá? Ou seja, o Bitcoin continuar tentando buscar regiões mais acima. Beleza, pessoal? Acho que mais abaixo aqui não faz muito sentido neste primeiro momento, aí pela distância do preço a mercado. E é isso, vou encerrando a análise de hoje. Agradeço novamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até amanhã.